Vamos para a quarta aula? O que é a filosofia? Bem, na nossa última aula, nós nos deparamos com a defesa da democracia e a sua justificativa por Protágoras. E Platão conta esse mito, num livro chamado Protágoras, exatamente para pôr as suas objeções em relação a esta situação fácil de defesa da democracia do Protágoras. Fácil por quê? Ora, cada homem recebe uma quantidade muito boa de virtudes necessárias para a democracia. E basta então exercê-las. E eis que a cidade, sob democracia, é uma cidade justa. Mas o problema é que Atenas vive sob uma democracia. Ou viveu. E o que ocorreu? Ocorreu que Atenas, por processos democráticos, acabou ceifando a vida do mestre de Platão, Sócrates, um homem que ele considerava um dos mais justos. Então Platão começou a pensar como ter uma cidade justa que não necessariamente precise da democracia, porque a democracia não está garantindo justiça. Pois bem, na verdade, para que uma cidade seja justa, ela precisa que a justiça impere. Mas como que a justiça vai imperar se cada justiça é a justiça dos homens e não a justiça divina? Platão pensou, e logo ele percebeu que ele estava procurando, sim, alguma coisa que era o absoluto, como Descartes. Só que Descartes vai pelo pensamento, pela reflexão dele próprio, chamando questões subjetivas para atuar. Platão não tem esse recurso. O recurso da introspecção é um recurso preparado durante anos, séculos. Os gregos não trabalham com a introspecção. Eles trabalham com a perscrutação, a investigação, através do diálogo. Então eles observam o diálogo muito mais do que o diálogo da alma consigo mesma, que é o pensamento segundo Platão. O pensamento segundo Platão, a alma em diálogo consigo mesmo, já mostra o quanto os gregos observam tudo através do diálogo. Ou seja, a democracia já impera, ela já proporciona o diálogo. Então eles valorizam demais o diálogo, inclusive para a perquisição de qualquer coisa. Por isso que o método de Platão não vai ser a introspecção de Descartes, vai ser a observação. A observação do mundo me leva a crer que essa história do Protágoras não bate. Os homens recebem, né, uma quantidade de virtudes, mas ou essa quantidade não é boa, ou eles simplesmente não obedecem, ou simplesmente eles, sabe-se lá o que fazem. Protágoras está exagerando. É melhor a gente encontrar uma maneira da cidade ser justa por ela própria e não por decisões de cada um dos homens. Platão está buscando o quê? Platão está buscando a justiça.
e não as atividades dos homens fazendo justiça. Então, que Platão, ao buscar a justiça, para então ver como é que ela pode ser, né, a coroação da vida da cidade, ele percebe também que o que ele está buscando é sempre todos os elementos universais no âmbito de sua virtude máxima, de sua realização máxima. Em outras palavras, ele quer o bem. O bem em que sentido? O bem, ele é o suprassumo das virtudes, porque todas as virtudes têm que ser exercidas no seu máximo, no seu bem máximo. Então, o próprio bem é uma virtude. É a virtude das virtudes. Platão, então, está procurando um lugar onde as coisas independam dos homens. Existe um lugar onde as coisas independam dos homens? Existe um lugar divino onde as coisas realmente independam dos homens e possam banhar os homens? Platão não se fixou apenas nos elementos morais. Ele pensou isso como um todo, para todo e qualquer elemento. E ele começou a partir de um elemento muito simples. Ele disse: vejam só a grandeza. Eu sei que este dedo é grande. Por que ele é grande? Porque ele tem esta grandeza. Ele não é um zero. Ele não é um toquinho. Ele tem uma determinada grandeza. Ele é grande. Mas, olha que estranho, este dedo também é grande. Ele tem uma determinada grandeza. Se esse dedo que eu estou vendo pelos meus olhos e pegando, e se esse dedo que eu estou vendo pelos meus olhos e pegando, eles são grandes, então este é um dedo grande e este é um dedo grande. Mas para eles serem grandes, é preciso existir o quê? O próprio grande. O grande em si mesmo. É preciso ter alguma coisa entre este grande e este outro grande que possa existir por ela própria e qualificar o dedo grande, este dedo grande, ou esse óculos grande, ou esse óculos grande, ou esse lápis grande, ou esta caneca grande. Tudo tem grandeza. Em onde está o grande? Será que o grande só pode ser nas coisas? Será que o grande por ele mesmo não é? Mas se o grande por ele mesmo não é, como é que ele pode aparecer nas coisas e estar nas coisas? Assim sucessivamente. Como é que a coragem, se não existir por ela própria, pode aparecer no homem, fazendo o homem ser um homem corajoso? Como é que a beleza, não existindo por ela própria, o belo, pode aparecer no rosto do homem que eu amo e que eu vejo que é belo? Aliás, depois eu largo dele, não estou namorando mais esse homem, e vou para outro moço. E ao encontrar o outro moço, eu também acho belo. Mas como é que aquele moço era belo e agora o outro é belo? A beleza só aparece neles, mas como é que ela pode aparecer neles se ela própria não tiver um terreno para ela? Em outras palavras, Platão estava querendo encontrar o mundo
do bem. Um mundo onde as virtudes e todas as coisas que nós hoje chamamos de universais tenham real existência. Por quê? Porque Platão está movido também não só pela busca do justo. Eu quero o justo por ele mesmo, e não a justiça de cada homem. Para que a cidade possa beber deste justo, e não da justiça de cada um. Eu não quero nada que seja relativo. Platão estava investigando isso não só pelo problema da democracia, da cidade justa, mas também pelo problema deixado por outros dois filósofos, Parmênides e Heráclito. Porque Parmênides dizia que o ser é, portanto, aquilo que é. Mas Heráclito dizia, né, que o problema não é o ser, o problema é o devir. O ser está sempre sendo negado pelo não ser. Então, é o devir que nós temos que olhar. Mas Platão via o devir, as transformações, no mundo sensível. Agora, no mundo não sensível, que deve estar em algum canto, há aquilo que não muda. E é isto que não muda, o grande, o justo, o belo, o imutável, deve ter existência tanto quanto o sensível, tanto quanto as coisas que são embebidas desses universais maiores. De modo que eu tenho que ter necessariamente dois mundos. Um mundo que chega a mim pelos sentidos e outro mundo que chega a mim pelo intelecto. E é este mundo que chega a mim pelo intelecto que abre espaço para eu encontrar o real. E o existente não é propriamente o real. Ele é o existente e o que me aparece. Mas o real é que dá condições para que esse existente apareça. Platão, então, está criando uma dualidade para falar do campo ontológico daquilo que tem eidos, daquilo que é por ele próprio, as ideias. Não uma ideia que eu tenho na cabeça, mas a ideia de justo como um eidos, como alguma coisa que é por ela própria, ou de grande, ou de belo. Porque cada coisa no mundo só pode ter beleza se participa do belo. Cada coisa do mundo só pode ter grandeza se participa do grande. Cada coisa do mundo só pode ter algum adjetivo, algum qualificativo, se participa da honra de ter recebido este qualificativo esse que existe por ele próprio. Então Platão encontra aí o campo do absoluto, onde tudo obedece o bem no sentido de ser as coisas feitas no seu máximo, do mesmo jeito que Descartes encontrava o absoluto no cogito. O absoluto no cogito é uma investigação que é uma introspecção. O absoluto do Platão não é uma introspecção, é simplesmente uma investigação sobre as possibilidades que nós temos
de entender esta dicotomia posta lá atrás por Parmênides e Heráclito. Heráclito falando que tudo se transforma e Parmênides dizendo que as coisas não se transformam. O que se transforma, Platão diz, é o sensível, é o que está aqui no mundo. Mas no âmbito do campo intelectual e não do meu intelecto, eu tenho coisas que não se transformam. A justiça não se transforma, ela se transforma a justiça dos homens, mas o justo não se transforma. O grande não se transforma, e assim por diante. A diferença com Descartes é que, com Descartes, a própria investigação para encontrar o absoluto já é um caminho filosófico. Enquanto que em Platão, a exposição do absoluto e do relativo não é necessariamente um caminho filosófico, ela é uma exposição. É preciso, então, encontrar o caminho filosófico para que o próprio homem, se transformando em filósofo, tenha a possibilidade de ainda na Terra, ainda pisando na Terra, ainda tendo um corpo, só vislumbre aquilo que é puramente intelectual, aquilo que é puramente real, o justo, o grande, a coragem, o belo. Há alguém que pode fazer isso? Sair da caverna e receber o sol? Há aqueles que podem se preparados para serem filósofos. E qual a preparação? A preparação é o exercício da razão e o não exercício dos sentidos. É conter os sentidos para que a razão se desenvolva. É por isso que na academia está escrito: quem não sabe a geometria, não entre. Aqui só entra os que sabem a geometria. Por quê? Porque exige-se um grau de abstração. Exige-se uma admiração daquilo que não tem corpo, do não sensível. Exige-se um grau de abstração máximo. E esse grau de abstração máximo é um exercício próprio do filósofo. O filósofo chega a ele por um percurso de treinamento de abstenção. Abstenção do uso dos sentidos, a abstenção do uso da razão enquanto presa aos sentidos, para conseguir ficar apenas com aquela razão receptora do eidos, receptora do que é real, receptora da mensagem divina. É interessante, gente, que esse caminho para a filosofia é um ascetismo. Do mesmo jeito que o caminho para a filosofia do Descartes também era um ascetismo. É uma purificação. É um livrar-se do corpo. É poder eu conseguir me deparar com um círculo sem ver o círculo e, ao mesmo tempo, sem ter que imaginar o círculo. É quase que, eu vou dar um exemplo, é quase que como aquele computador que não vê círculo nenhum,
mas ele tem o contato com o círculo quando ele, computador, pode dizer para você: x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado igual a 1 é um círculo de raio 1. Quando a nossa mente puder trabalhar através de fórmulas não sensíveis para ver coisas sensíveis, ela está quase próximo daquilo que o Platão pede, no sentido de contemplar, e a palavra é importante agora, contemplar as ideias ou o real, e escapar das sombras, das aparências, que é o mundo do existente. Há uma preparação para isto. Platão imaginou que ele pudesse, na academia, na escola que ele criou, preparar pessoas para tal. O quanto ele próprio chegou a ser filósofo e se convenceu de que ele podia contemplar o real, há uma grande dúvida. Mas isso não é o objeto da nossa aula. O objeto da nossa aula é simplesmente dizer que esta busca de fundamento desta maneira, diferente da maneira de Descartes, também era uma maneira de dizer o que é que faz um filósofo, o que é que faz a filosofia, ou o que é filosofia. Nós temos mais 2 aulas. Aguarde.